Então, mais uma vez eu estou aqui no meu lugar preferido, que eu apelidei carinhosamente de latrina, aqui no meu banheiro, no meu vaso sanitário. E pela terceira vez eu me proponho a fazer um vídeo deste lugar. E as razões são simples, né? Quando se vai falar de política, de STF, de crime organizado, de corrupção. Quando se vai falar de Lula, não há lugar melhor que represente, né, que tenha um simbolismo tão forte quanto a latrina. Latrina. Então vamos lá. De início eu quero dizer o seguinte: eu não acompanho escolas de samba, desfiles, né, nem via pela televisão, digo assim, nem pessoalmente, nem pela televisão, faz muitos anos, e décadas até. Dito isso, então eu fiquei sabendo, né, óbvio, pela mídia, pelas redes sociais, que teve uma escola de samba no Rio de Janeiro que teve Lula como tema. Bom, aí eu pensei, sobre Lula não é difícil falar, né? Não é difícil falar sobre Lula. Eu conheço Lula, né? Lula faz parte da minha vida, né? Ou seja, sou contemporâneo de ouvir dizer das coisas de Lula desde o início dos anos 80, com a criação do PT. Naquele período, o governo dos militares já estava em transição, né? O general Ernesto Geisel, ele já havia acenado com a possibilidade de os militares deixarem o governo, o poder, entregar nas mãos dos civis, e preparou ali, né? Então foi preparado o seu sucessor com essa finalidade, João Batista de Oliveira Figueiredo. E assim foi. No ano de 1980 é criado o Partido dos Trabalhadores e, para fins de Brasil, da história política desse ser chamado Lula, começa ali. Bom, é dito, né, é sabido, verdade sabida, que Lula trabalhou cerca de 3 anos na vida, foi acometido de um acidente, isso dizem, né, também não tenho detalhes, nem me interessa. Bom, ele perdeu um dedo, o último dedo da mão esquerda ali, né, esqueci até o nome desse dedinho aqui, nome técnico, mas também agora não vem ao caso, perdeu esse dedinho aqui, ó. E a partir daí ele se aposentou por invalidez, né, sem esse dedo aqui, não tinha mais condições de fazer nada na vida. Então nunca mais trabalhou. Então se trabalhou 3 anos, e de lá para cá todos nós conhecemos o Lula pelo seu engajamento político. E vamos lá. O que tenho para falar de Lula? O que eu imagino que uma escola de samba teria para levar para a avenida acerca de Lula. Lula é sinônimo de crime, de corrupção. Lula é sinônimo de trevas. Lula é uma grande invenção de uma elite socialista brasileira que, sabendo que os militares sairiam do poder, teria que ocupar esse espaço. Só que assim, a elite, né, milionária e de intelectuais sabia também que o povo brasileiro não vê com bons olhos pessoas bem-sucedidas, escolarizadas, pessoas socioeconômico ou socioeconomicamente falando, fartas. Então foi preciso criar essa figura do aquele barrigudinho, cabeçudo, e aí, né, me perdoe os nordestinos, mas, né, um retirante do Nordeste, um homem sofrido. Desculpa. Foi preciso criar esse símbolo do homem trabalhador. 3 anos, só trabalhou 3 anos na vida. E trazer para a política, para encarnar, né, simbolizar, através dessa figura, o povo. E assim foi feito. Então, José Dirceu, o grande mentor intelectual, né, do Partido dos Trabalhadores, Fernando Henrique Cardoso, apesar de não estar ligado diretamente ao Partido dos Trabalhadores, mas é da linha do José Dirceu, José Genuíno,
a nata da burguesia, da elite, socioeconomicamente falando, do Brasil. Então, cria a figura do Lula e joga isso para a população. E a partir daí, o Brasil foi tomado de assalto. A partir desse cenário em que os militares saem do governo, deixam o poder, entrega nas mãos do civil, entrega nas mãos dos civis, podia continuar, mas entrega nas mãos dos civis, o Brasil é tomado por essa elite burguesa, bandida, corrupta, que via no Estado brasileiro a forma de se locupletar, né? de se dar bem, sabe? De assaltar o povo mediante o Estado. Então Lula simboliza isso, o assalto do povo na figura do Estado, na figura da presidência e tal. O que acontece? Vamos falar de Lula então, né? Se o assunto é Lula. Lula começa em 2005, primeiro crime, grande crime dele, a questão do mensalão. Então, arma todo um conluio com deputados, com congressistas, com parlamentares, com empresários, e aí nós temos o primeiro escândalo, grande escândalo do governo Lula, 2 anos, quer dizer, 2 anos, né, porque ele ganha a eleição depois de perder 3 vezes para 2 Fernandos, né, Fernando Collor, 2 vezes Fernando Henrique Cardoso, ele ganha a eleição, vamos lá, pela 4ª vez que ele disputa, ele ganha em 2002, assume em 2003, em 2005, já com 2 anos de governo, né? De governo, nós já temos a figura do Lula ligada à corrupção, ao crime organizado. Bom, depois disso nós temos lá na frente a questão do Petrolão e outros conluios com o crime organizado aconteceram, mas o Petrolão, Lava Jato, Lula foi condenado 26 anos na Lava Jato em 2 processos e ele respondia por mais 6 processos e certamente seria condenado e pegaria, né, como sanção cerca de 100 anos de prisão, de cadeia, por ser corrupto, por ser criminoso quanto mais. Ele é um criminoso, ele é um bandido quanto mais. Lula nunca trabalhou na vida, é um vagabundo milionário. O cara que é um vagabundo milionário, o cara que nunca trabalhou na vida, tem a condição socioeconômica, o status quo que ele tem de milionário é porque é bandido. Mas vamos lá. Então ele é condenado a 26 anos, só que o PT, né, ele faz uma coisa que é um método chamado lá chamado por Antonio Gramsci, que foi um filósofo comunista italiano da década de 1930, de hegemonia cultural. Na verdade, é a ocupação de espaço. Então, o PT ele nasce, os partidos de esquerda do Brasil, com essa ideologia, né? Abandonam ali a questão do marxismo, que pregava assim a violência direta, tiro, porrada, bomba, revolução do proletariado. Foi o que essa turma tentou fazer nos anos 60, os militares coibiram, por isso eles tomaram não, ficaram no poder por 21 anos, porque essa turma de bandidos, né, de revolucionários, intentava tomar o Brasil e nos impor a ditadura do proletariado ou a ditadura comunista. Pois bem, Antônio Gramsci faz uma releitura de Marx e fala o seguinte: não, o Estado ele tem que ser tomado, mas ele tem que ser implodido, ou seja, se toma o Estado de dentro para fora e não de fora para dentro, como Marx, né, Karl Marx acreditava. Então, através da força. Então, não é através da força, é através da ocupação de espaço. Que espaço? O espaço na educação, na cultura, nos meios de comunicação, né? O espaço nas instituições ou das instituições públicas, o espaço das propagandas, que é o que a gente viu agora e está comentando, né, acerca de uma alusão a Lula em um desfile de escola de samba. Então, tomado todo o espaço, o crime organizado, por isso que o nome é organizado, é quem governa o Brasil. E Lula é um fantoche desse sistema. Nós sabemos que quem governa o Brasil hoje é essa elite que tomou lá, criou, né, a figura do Lula, mas é essa elite que o colocou ali e que o controla. Hoje, quem está à frente disso é o STF, que é um puxadinho do PT, através desse método de Antônio Gramsci, né, de ocupação de espaço,
O que acontece? Um dos espaços que foi tomado a despeito de uma Constituição de 88, né, é o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal. Então, o que é o Supremo Tribunal Federal? É um puxadinho do PT. Só que o PT é uma facção criminosa. Olha que loucura. O Supremo Tribunal Federal é um puxadinho, um quintal do PT, e o PT é uma facção criminosa. E quem diz que o PT é uma facção criminosa? Gilmar Mendes, o indicado, o afilhado político de Fernando Henrique Cardoso. Ele disse o seguinte, aspas, o PT tem dinheiro para ganhar a eleição até 2038. Dinheiro de quem? Dinheiro oriundo de quê? Oriundo do crime, corrupção, né? Se locupletando da coisa pública para se enriquecer. Então, Gilmar Mendes diz isso, ele afirma que o PT tem dinheiro para ganhar a eleição até 2038 e diz mais, que nas mãos do PT, Lula, dessa turma, o Brasil, o que impera no Brasil é um governo chamado de cleptocracia. Gente, cleptocracia é uma palavra composta, né? Que significa cracia ou kratos aí de governo e clepto aí de roubo, ladrão, aquele que se apropria daquilo que não lhe pertence. Óbvio, ladrão se apropria daquilo que não lhe pertence. Exatamente, uma mente chama o governo de Lula de governo de ladrão. Só que eles são todos uma mesma coisa. O STF, como quintal do PT, está envolvido nesse conluio como um consórcio de governo de ladrões. E aí? E aí tem gente falando assim, mas Lula, né, essa escola aí, então, fez campanha antecipada, então, diante disso, então, o que vai acontecer? Lula não vai poder concorrer, ele se torna inelegível, a exemplo de Bolsonaro, quando aquele maluco, né, do Alexandre de Moraes fala, não, que se apropriou, Bolsonaro não se apropriou de nada. 7 de setembro é uma data cívica e o povo foi para as ruas ovacionar o Bolsonaro no 7 de setembro. Ele teve a aparição, ele aparece, como presidente ele aparece, ele não foi para um desfile de escola de samba, ele apareceu no local próprio, público, num evento público, diferente de um evento comprado com dinheiro do povo, na escola de samba. Gente, escola de samba, ela sempre esteve envolvida com crime organizado. Os principais presidentes das escolas de samba do Rio de Janeiro sempre foram envolvidos com crime. E o que é pior, dinheiro do povo é dado para essas escolas fazerem isso, fazerem apologia ao crime organizado e ao fantoche do Lula. Então, o que eu tinha para falar acerca disso é isso. Lula é inelegível. Gente, o STF, através do TSE, e para quem não sabe, o TSE é composto de ministros do STF e também de outros tribunais, como STJ e outros, o TSE, STF, que é tudo uma coisa só, colocou Lula, reconduziu Lula à cena do crime, como disse o Alckmin. O Gilmar Mendes, novamente, ele afirmou ter sido por ação direta deles que Lula está onde está. Ou seja, era para estar preso, era para ter sido condenado a 100 anos de cadeia por crimes e está ali como fantoche, né, a serviço do crime organizado, a serviço dos integrantes do STF. E o Banco Master? E o INSS? E o Lulinha? Vamos que vamos, é carnaval. Beijão no coração de todos.